Olá, seja bem-vindo de volta às nossas aulas de grego intermediário, aqui da Escola Charles Spurgeon Online. Eu sou o professor Felipe Prestes, nós estamos na nossa 8ª aula sobre este módulo de acusativo, em que estamos tratando sobre o acusativo, e hoje nós vamos tratar sobre um tema um tanto interessante chamado de acusativos duplos. Vamos tratar sobre esses acusativos e especificar de uma forma mais clara do que estamos falando sobre isso. E dentro desse assunto, a gente pode lembrar sobre um tema chamado no português, chamado predicativo do objeto. E o que seria o predicativo do objeto? É quando nós estamos trabalhando com algo que vai predicar algo, ou seja, que vai dizer algo acerca do objeto, especificamente do objeto direto, mas pode ser do objeto indireto também, no caso do português. Deixa eu explicar isso de uma forma mais clara a partir de uma ilustração do português, né? Então, eu posso dizer o seguinte: eu o achei estranho. Eu o achei estranho. Quando eu digo eu o achei estranho, nós temos aqui o verbo achar. Quem acha algo ou considera algo, que a palavra achar tem um sentido de considerar, de ter uma impressão, né? Então, quem acha algo. Nesse sentido, nós temos aqui um verbo transitivo direto. E esse verbo transitivo direto, né, quem acha algo, tem um objeto, e o objeto está aqui, né? É o nosso pronome aqui oblíquo o, na terceira pessoa, né? No caso, oblíquo. Então, eu, literalmente, né, assim, eu achei ele estranho, mas como no português a gente coloca uma próclise aí, a colocação pronominal fica próximo aí do outro pronome, que é eu, então eu o achei estranho. Mas a questão é que nós temos aqui a palavra estranho aqui. Essa palavra estranho, esse adjetivo estranho, ele está predicando algo, ou seja, ele está dizendo algo acerca de alguém, neste caso do objeto, porque ele não está falando de mim, eu. Não sou eu que sou estranho, não. Na verdade, é aquela pessoa, o fulano de tal, enfim, que eu estou me referindo. Estranho se refere a ele. Se o aqui é o objeto, então o estranho, ele é um predicativo, ou seja, ele predica, ele fala algo sobre o objeto. Então, neste caso, o estranho aqui será, então, chamado de predicativo do objeto. É assim que funciona no português. Nós também temos o outro predicativo no português chamado predicativo do sujeito, quando eu digo eu, ou melhor, ele é estranho. No português, ele é estranho. O verbo aqui, ao invés de ser um verbo transitivo, é um verbo de ligação. E o verbo de ligação, ele pede, então, um predicativo também. Só que esse predicativo, predicar significa dizer algo sobre alguma coisa. Estranho está dizendo algo sobre alguma coisa. Neste caso, estranho está se referindo a ele. Sendo que, neste caso, ele aqui é sujeito. Então, se ele é sujeito, estranho é um predicativo do sujeito. Certo? É assim que funciona no português. A diferença entre predicativo do objeto e o predicativo do sujeito é exatamente quem eles predicam. O predicativo do objeto predica o objeto, fala algo sobre o objeto. Neste caso, eu o achei estranho, ou eu o considerei estranho. Enfim,
O ponto é que você entende que o estranho predica algo sobre o, que é o objeto direto. No caso, ele é estranho, ele é sujeito, e estranho predica algo sobre ele, sendo que, então, se ele é sujeito, estranho será predicativo do sujeito. Com isso em mente, a gente vai passar a entender melhor o que nós queremos falar com duplos acusativos, que é uma construção um pouco semelhante a isso que nós temos no português, ok? Então, tendo explicado essa questão, vamos lá para uma ilustração aqui para a nossa introdução. Nós temos aqui 1 Coríntios 4:17, que diz o seguinte: Diatulto epempsa hymen Timotheon hos estin mu teknon agapeton kai piston en Kyrio hos himas anamnesei tas hodus mu tas en Christo Iesu kathos pantarhu en passei ecclesia didasco. Então nós temos aqui: por esta causa vos mandei Timóteo, que é o meu filho amado e fiel no Senhor, o qual vos lembrará os meus caminhos em Cristo Jesus, como por toda parte ensino em cada igreja. Então vamos lá. Diatulto, exatamente por esta causa. Diatulto, por esta causa. Epempsa, lembra aqui do verbo pempo, significa, na verdade vem de apostelo também, né? Essa ideia de enviar. Então, eu vos enviei, eu vos mandei. Mandei hymen, mandei para vós, aqui no dativo, então, vos mandei. Timotheon, então, mandei Timóteo. Mandei Timóteo para vocês. Hos, que aqui o nosso pronome relativo. Estin, que é mu, meu. Teknon, filho. Agapeton, meu filho amado. Kai piston, ou seja, e fiel. En Kyrio, que é no Senhor. Hos, novamente pronome relativo, o qual, rimas, ou seja, vos, anamnesei, ou seja, lembrará, lembra de anamnese, né? Minese, mnemônico, tudo que tem a ver com essa raiz aqui, né? Mne, tem a ver com lembrança, com lembrar. Então, qual vos lembrará? Tas rodus, ou seja, os caminhos. Mu, meus. Tas, en Christo, ou seja, em Cristo. Em Cristo Jesus. Kathos aqui como pantarhu, ou seja, na verdade, en passei ecclesia, certo? Então, pantarhu por toda parte. Didasco, ou seja, ensino. En passei ecclesia, em cada igreja ou em toda igreja. Então nós temos aí 1 Coríntios 4:17. O que eu quero lembrar você aqui e chamar a sua atenção? Eu quero que nós procuremos aqui os acusativos. Aqui, inicialmente, nós temos o verbo epempsa, que é enviar, certo? Epempsa, enviar. Vamos chamar o verbo aqui em amarelo. E epempsa Timotheon. Timotheon está no acusativo, epempsa o verbo. Então, nós temos ele envia para Timóteo. Aliás, ele envia Timóteo para vocês. Eu envio Timóteo para vocês. Sendo assim, nós temos o verbo. Quem envia algo ou alguém. No caso aqui, o objeto direto é Timóteo. Objeto direto. E rimino, ou seja, para vocês, será então o objeto
indireto, certo? Ok, essa construção ela está comum, ela está como nós esperamos, é uma construção simples de perceber. Quem envia algo ou alguém para alguém. Neste caso, o verbo enviar, Timóteo é o objeto direto, quem é enviado, e himen, ou seja, vós para vós ou para vocês, o objeto indireto, quem recebe o objeto. Até aqui tudo bem. Mas aí nós prosseguimos aqui, que é meu filho amado e fiel no Senhor, ok? Ainda não precisamos chamar a sua atenção aqui, mas quando nós prosseguimos, Ros, Rimas, Anamneseitas, Rodus, Mu, é exatamente onde eu quero chamar a sua atenção. Nós temos o verbo anamnesei, certo? Que é o qual vos lembrará. Antes de prosseguir aqui, deixe-me marcar aqui para que você não se perca, certo? Então, mandei o nosso verbo para que você possa fazer a comparação aqui. Timóteo, objeto direto, e vos, rimim, ou para vós, aqui como o objeto, aliás, isso como objeto indireto, certo? Só para que você não se perca aí e possa entender. Verbo, objeto direto, objeto indireto. Para que você entenda a relação entre eles, ok? Muito bem. E então nós temos o verbo anamnesei, que é lembrará. Nós temos aqui o rimas, quem lembra alguém, né? No sentido aí, lembra literalmente de alguém, né? Mas no português a gente tem o me lembrar de ou lembrar isso, certo? Então quem lembra algo. Neste caso aqui, ele lembrará essas pessoas aqui, rimas. Rimas está no acusativo, ou seja, é o vos. Ele lembrará vocês. Ele lembrará vocês. Timóteo lembrará vocês. Só que aí nós temos um outro acusativo, que é tas rodós mus. Tas rodós mu, que é os caminhos. No caso aqui eu não vou chamar atenção para o mu, porque é uma outra história, né? Os meus. Mas perceba aí. Timóteo lembrará vocês os meus caminhos, ou lembrará sobre os meus caminhos. Lembrará os meus caminhos para vocês. Ok. A questão é que nós temos um duplo acusativo aí, certo? Porque nós temos um verbo, que é o verbo anamnesei, o verbo lembrará, e nós temos dois acusativos, rimas e tas rodus. Então, ele vos lembrará dos vossos caminhos. Ele vos lembrará os meus caminhos, né? Ele lembrará a vocês os caminhos, ou os meus caminhos, enfim. Sendo assim, nós temos um verbo, vamos explicar assim então, um verbo e mais acusativo, Nós temos o verbo anamnesei, nós temos o acusativo, eu vou colocar aqui descendo para caber tudo, então anamnesei, nós temos rimas e nós temos o tas rodus. Sendo assim, nós temos ele lembrará vocês os meus caminhos. Sendo assim, nós temos um duplo acusativo. E neste caso, o primeiro acusativo é uma pessoa. Vocês, vós. E o segundo acusativo é uma coisa. Caminhos, ou os meus caminhos. Sendo assim, o que nos parece aqui é que nós temos um acusativo duplo de pessoa e coisa.
sendo que a coisa que é lembrada é exatamente os caminhos, que é um predicativo que diz algo sobre o que vai ser lembrado. Sendo assim, parece um pouco aquela nossa construção ali de predicativo do objeto direto, ok? Então, a primeira explicação ali do português foi para nos dar um breve parâmetro, certo? Uma breve explicação sobre o que significaria toda essa questão aí de predicativo do objeto direto e tal. Aqui nós temos dois acusativos, um é uma pessoa e outro uma coisa, e só um verbo. Então, é um acusativo duplo de pessoa e coisa. Com isso em mente, a gente pode seguir para a nossa definição. Qual é a definição sobre esse tipo de acusativo? Certos verbos tomam dois objetos diretos. Lembre-se que são certos verbos, sendo um deles uma pessoa e o outro uma coisa, certo? Então, alguns verbos tomam dois objetos diretos, uma pessoa e uma coisa. A coisa é o objeto mais próximo e a pessoa seria o objeto mais remoto, o que está mais distante, certo? Então, ele lembrará vocês dos meus caminhos. O verbo aqui, que toma dois objetos diretos, a coisa, tas, rodus, mu, seria o mais, a pessoa sendo a coisa é o objeto mais próximo, certo? Então, ele, tas, rodus, mu, são os meus caminhos que ele ensinará para vocês. Então, esse aqui é o mais próximo, porque é a coisa, e aqui será o mais remoto, porque é o objeto. Uma outra forma de colocar isso é que a pessoa é o objeto afetado, enquanto que a coisa é o objeto efetuado. Como assim? A pessoa é quem recebe, certo? Então, a pessoa é afetada. E a coisa, aqui, ela é efetuada. Como assim? Exatamente. Ela receberá a ação do objeto direto. Aliás, do verbo, que é exatamente lembrar. As pessoas serão lembradas sobre isso, sobre os meus caminhos. Então, isso significa que os meus caminhos receberão essa ação. E essa ação chegará a essas pessoas, que serão, então, afetadas por isso, mas o objeto será efetuado. Enfim, é uma forma de entender e é bom lembrar que essa é uma categoria um tanto comum. Sendo assim, tipicamente nós iríamos esperar que a pessoa no acusativo estivesse no dativo e não no acusativo. A gente tem uma construção para isso. A gente tem uma construção para dizer que uma pessoa receberá a ação do verbo, receberá o objeto que foi efetuado, né? No caso aqui, o que nós esperaríamos normalmente seria lembrar os caminhos das rodós, ou seja, aqui um objeto direto, e aí nós esperaríamos um objeto indireto, porque eu lembro isso para alguém, e aí o que nós esperaríamos comumente seria que aqui fosse um objeto, um dativo. Nós esperaríamos aqui um rimino, que era exatamente o rimás no dativo. Mas não é, ele está no acusativo. Então, como é que se resolve isso, né? Por exemplo, eu lhe ensino grego é o mesmo que eu ensino grego para você. Eu lhe ensino grego, aqui o lhe está no início aqui da frase, mas aqui quando eu digo eu ensino grego para você, é como se esse objeto indireto aqui ele ficasse mais óbvio. O objeto indireto aqui no lhe fica um pouco mais implícito, né? Fica mais, um pouco menos claro que seria um objeto indireto. Mas aqui o para você fica claro. Contudo, os dois significam a mesma coisa. Mas no grego, alguns verbos tomam dois acusativos, ao invés de um dativo de pessoa e um acusativo de coisa. É uma questão de alguns verbos, a gente tem que lembrar disso. Alguns verbos. E isso é a gramática, isso é a língua, né?
Convencionou-se, a língua foi se desenvolvendo de tal forma e alguns verbos tomam dois acusativos ao invés de tomar um acusativo para o objeto direto e um dativo para um objeto indireto. Tendo explicado isso, a gente pode então lembrar o seguinte: na maioria dos casos, a pessoa recebe a coisa, assim como um dativo de objeto indireto recebe o objeto direto, sendo que a pessoa é considerada o objeto mais remoto, certo? Basicamente, o que vai acontecer é o que acontece numa construção comum. O rimás aqui, que é acusativo, e o tas rodós mu, a pessoa vai receber a coisa, então no caso aqui tas rodós é entregue a voz. Então, rimás recebe tas rodós mu, ou seja, recebe os caminhos, da mesma forma como se rimás fosse rimino, fosse um objeto indireto. Enfim, os verbos usados como acusativos de pessoa, coisa, podem ser agrupados em pelo menos 4 categorias lexicais, que são categorias que nós vamos tratar de alguns verbos que tomam duplos acusativos. Mas só para que a gente inicie assim, para que você entenda que a gente tem essa diferença entre o que se esperaria comumente e o que acontece em alguns verbos. Então, vale a pena você ter isso em mente. Alguns verbos vão ser diferentes e vão tomar 2 acusativos e a gente tem que conviver com isso, né? Aprender a conviver com isso. Esse é o ponto. Tendo explicado isso, vamos aqui então para um exemplo com um dos verbos, certo? Que é exatamente verbos sobre ensinar e lembrar. Muito bem. Verbos sobre ensinar e lembrar é uma das categorias que a gente vai trabalhar com verbos que tomam duplos acusativos. Vamos lá. Rodé paráclitos, top pneuma to hagion, ho pempsen, ho pater, ento onomati, onomati mu, ekeinos rimás didaxei, panta kai hipomnesei, rimás panta ha eipon rimen ego, que é João 14:26, o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Vamos buscar aqui a tradução de, que é mas, ho paráclitos, que é o Consolador, to pneuma to hagion, que é o Espírito Santo, ho, que é a quem, pempsei, que é enviará, o Pai, ho pater, o Pai, ento onomati mu, em meu nome, esse ekeinos rimás didaxei, ou seja, ensinará a vós, ou vos ensinará, panta, ou seja, todas as coisas, kai e hipomnesei, fará lembrar, rimás, vós, panta também, de tudo, ha eipon rimin, ou seja, que vos tenho dito. O ego aqui é uma variante textual, possivelmente esteja ou não nos manuscritos, mas o eipon aqui já é suficiente para eu entender que se trata de eu, né? Neste caso, a primeira pessoa do singular. Tendo tocado nesse ponto, o que é que nós temos aqui? Nós temos o acusativo, nós temos aqui pempsei, ho pater, enomati, aquele que, esse, ou aquele que, enfim, esse, didaxei, nós temos aqui o verbo, e nós temos rimás,
vos, e nós temos panta. Da mesma forma, nós temos o verbo hipomnesei, lembrará, nós temos rimás, vos, e nós temos novamente panta, todas as coisas. Nós temos então um verbo, dois acusativos, um verbo, dois acusativos, sendo que aqui temos uma coisa, aliás, uma pessoa, vós, e panta, todas as coisas. Da mesma forma, hipomnesei, vos lembrará vocês, pessoa, panta, coisa. Então, nesse sentido, só para que nós coloquemos aqui em ordem, ensinará, verbo, vos, todas as coisas, objeto também. Fará lembrar, verbo, hipomnesei, vos, objeto, de tudo, vou colocar aqui, porque raipon, rimina é outra história. Muito bem, um verbo, dois acusativos, então nós temos um acusativo duplo de pessoa, coisa, em que ele vos ensinará, ensinará a vocês todas as coisas, que temos dois objetos, certo? Da mesma forma, lembrará vocês todas as coisas, também objeto direto. Sendo assim, nós temos então um verbo mais acusativo mais acusativo. E como você pode perceber, o verbo didaxei tem a ver com ensinar e o verbo hipomnesei tem a ver com lembrar. Então são verbos que caracterizam essa ideia aí de ensinar, lembrar, são verbos que são utilizados nesse sentido, ok? Tendo explicado isso, vamos para o outro exemplo rapidamente. Então, da mesma forma, nós temos aqui 1 Coríntios 4, 17, já tratamos desse texto, só queremos relembrá-lo aqui rapidamente. Anamnesei, o nosso verbo aqui, lembrará, vos, um pouco semelhante ao que nós já tratamos, lembrará os caminhos, ou seja, nós temos aqui o verbo lembrará, vos, acusativo, os caminhos também acusativo, certo? Dessa forma, rimás, pessoa, vos, pessoa, tas, rodós, os caminhos, coisa. Então, nós temos um duplo acusativo, como já explicamos, nós temos um verbo mais acusativo, sendo que o primeiro acusativo é de pessoa e aqui de coisa. O contrário, enfim, o ponto é que são dois acusativos, um de pessoa e um de coisa, que normalmente se esperaria um objeto indireto, mas foi tratado ali como objeto direto. Você está vendo que, a princípio, são pontos mais, talvez um pouco mais óbvios ou não, mas existem alguns exemplos que geram alguma dificuldade exegética, então por isso a gente começa do mais simples, para depois passarmos para aquilo que pode gerar alguma complexidade, ok? Então é isto, espero que você tenha gostado da nossa aula. Nas próximas aulas continuaremos tratando sobre os duplos acusativos. Que Deus nos abençoe e até a próxima.